para o idoso acima de 60 anos todos os seus direitos em apenas 10 minutos. Então vamos logo ao que interessa. Primeira coisa que a gente tem que saber: Estatuto do Idoso. No Brasil, é a Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, que regula as principais prerrogativas dos integrantes da chamada terceira idade, bem como dispõe sobre quais são os deveres da sociedade, da família e do poder público para com essas pessoas. Primeira dúvida: quem é considerada uma pessoa idosa? De acordo com o Estatuto do Idoso, muita gente confunde 60 ou 65 anos. A resposta é 60 anos ou mais. Fez 60 anos ou mais, já é considerado idoso, já está protegido pelo Estatuto do Idoso. Tirada a primeira dúvida, vamos aos direitos. Primeira coisa aqui, curiosidade que pouca gente sabe. Casamento. Quem optar por casar-se após 70 anos de idade deve aderir à separação obrigatória de bens, conforme prevê o Código Civil. Esse tipo de regime de bens exige que os cônjuges façam um pacto pré-nupcial em cartório, estabelecendo que os bens de ambos são incomunicáveis, ou seja, mesmo após o casamento, continuam pertencendo apenas a quem já pertenciam antes da união. E aqui, então, uma ferramenta para proteger o idoso contra possíveis golpes aí de casamento. Próximo, isenção de IPTU. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso, Lei Federal 10741, vem garantindo várias outras isenções tributárias, tais como IPTU, Imposto Territorial Urbano. A isenção varia a depender do município. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentadas e renda até 2 salários mínimos. O primeiro passo para você saber se você tem direito a essa isenção de IPTU. O primeiro passo para você saber se você tem direito a essa isenção de IPTU é procurar a Secretaria da Fazenda ou a Agência da Receita Federal, onde serão fornecidos todos os dados do idoso que está interessado em solicitar. Algumas cidades do Brasil já possuem a isenção, como a capital paulista, Sena Madureira, no Acre, Petrópolis, no Rio de Janeiro e Distrito Federal. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita um projeto de lei que concede isenção fiscal para o IPTU a imóvel exclusivamente residencial com um valor máximo de 300 mil pertencente a pessoas acima de 60 anos. Dúvida que vai surgir, a gente já responde aqui para você. Essa isenção abrange o inquilino do idoso também? A resposta é não. Afinal, pelo Código Tributário Nacional, o IPTU é um imposto que se propriedade. Então, apenas quem é o proprietário pode solicitar essa isenção. Se o inquilino for idoso, essa isenção não se estende a ele. Violência. O texto do Estatuto prevê que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Abandonar em hospitais, casas de saúde ou estabelecimentos similares ou não prover suas necessidades básicas é atitude passível de detenção, que pode variar de 6 meses a 3 anos, além de render multa. Também podem ficar presos por até 1 ano aqueles que colocarem a integridade física e a saúde da pessoa idosa em risco. A coação do idoso a testar ou outorgar procuração é outra atitude que pode render reclusão, com pena que pode variar de 2 a 5 anos. Então, fica aí a dica, inclusive, sacar benefício de idoso sem autorização dele, pegar o cartão, tudo isso inclui e tem a penalidade cabível, inclusive com pena de detenção. Violência. Aqui, se você conhece algum idoso que está sofrendo algum tipo dessa violência, saiba como denunciar. Basta você ligar no Disque 100. É isso mesmo. É um telefone que recebe denúncias a respeito de violação de direitos humanos, dentre eles os direitos dos idosos. Então, se você tem alguma denúncia a fazer, é sigiloso, basta você ligar no Disque 100 e denuncie para proteger o idoso. Mercado de trabalho. O Estatuto do Idoso veda a discriminação e a fixação do limite máximo de idade na admissão de empregos, mesmo em concursos públicos. Ressalva, a não ser que a natureza do cargo exija.
A regra também encontra embasamento na Constituição Federal, que prevê que o bem comum deve ser promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade, e na Lei 9.029 de 95, que proíbe a adoção de práticas discriminatórias para efeito de acesso ou manutenção da relação de trabalho. Então a gente grifou aqui a questão da natureza do cargo, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, uma idade muito avançada para ser policial. Não cabe porque é uma atividade que exige certa energia, certo desenvolvimento físico, né? Preparo físico para poder exigir. Então, nesse caso, cabe restringir a idade. Nos demais, não tem justificativa. Mercado de trabalho continuando aqui. Recentemente, o TST condenou um banco do Espírito Santo a pagar uma indenização por danos morais a uma funcionária incentivada a aderir um plano antecipado de afastamento voluntário. Para a corte, houve discriminação por idade na dispensa da bancária. Pensão alimentícia agora. Ainda que o mais comum seja observar situações em que os pais são obrigados a pagar pensão alimentícia aos filhos, o contrário também encontra previsão legal. O artigo 12 do Estatuto do Idoso dispõe que os idosos que não tiverem condições de se sustentarem têm direito a receber pensão e o genitor pode escolher de qual filho quer receber essa obrigação. É isso mesmo. Não cabe essa obrigação a todos. Aquele que tem melhor condição vai arcar. A Constituição e o Código Civil também prevêem essa possibilidade que traz. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O Código Civil prevê que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Lembrando novamente, aquele que tiver melhor condição pode arcar sozinho com essa despesa. Caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar, o idoso pode pleitear o benefício assistencial, conforme veremos a seguir. É o BPC Idoso, BPC LOAS. O benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social é a garantia de um salário mensal à pessoa com mais de 65 anos que não possui renda suficiente para manter a si mesmo e a sua família, conforme critérios definidos na legislação. Além de comprovar a idade mínima, para ter direito é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo da pessoa. Esta renda será avaliada considerando-se o salário do beneficiário, do esposo, do companheiro, dos irmãos solteiros, dos filhos, dos enteados solteiros e os menores tutelados, desde que residam na mesma casa, tá? Lembrando aqui que precisa também previamente, pré-requisito para ter direito a esse benefício, fazer o cadastro único. Se tiver alguma dúvida, procure o núcleo de assistência social do seu município. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não é terceiro e não deixa pensão para os dependentes em caso de morte. O atendimento desse serviço é realizado à distância no INSS, não sendo necessário o comparecimento presencial a uma das agências, a não ser quando solicitado para eventual comprovação documental. Assistência à saúde. Ainda que o Estatuto do Idoso vede a discriminação por parte dos planos de saúde, no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, a jurisprudência do STJ entende que o ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa de aumento nas médicas e hospitalares por parte dos idosos. O que não se pode fazer, de acordo com a Corte, é tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano de saúde pelo idoso. De todos os direitos aqui, esse é o que menos é cumprido, porque o que a gente vê são preços completamente impraticáveis no mercado com relação a plano de saúde para idosos, né? Então foi criada essa regra, mas o STJ deu um jeitinho aqui de autorizar o aumento desses planos de saúde, pois considera um risco, né? Conforme vai aumentando a idade, maior a necessidade, portanto, maior o custo de assistência social. Medicamentos. Artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas,
conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. Justiça agora. Os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais nos quais figurem como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente, ou seja, o juiz. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro, também com mais de 60 anos de idade. Então, se você tem algum processo judicial pendente, maior de 60 anos, você pode pedir a prioridade dele para que ele saia mais rápido. Vagas exclusivas. De acordo com a legislação atual, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser exclusivas para maiores de 60 anos de idade, sinalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade. Atendimento preferencial. Segundo o Estatuto, é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Este direito também é assegurado na Lei 10.048 do ano 2000 e pelo Decreto 5.296 de 2004, que a regulamentou. Prioridade especial é a chamada prioridade da prioridade. Desde julho de 2017, idosos com mais de 80 anos têm prioridade em relação a outros idosos. Essa super prioridade dos octogenários é assegurada pela mudança em trechos do Estatuto do Idoso realizada por meio da Lei 13.466 de 2017 do ex-presidente Michel Temer. Meia entrada. O Estatuto estabelece que maiores de 60 anos têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas. As regras variam em cada município, mas, em geral, só é preciso um documento de identidade para fazer jus a esse direito. Transporte. É direito do idoso com 65 anos ou mais acessar gratuitamente os serviços de transporte coletivo, urbano e semi-urbano no metrô, trens metropolitanos, ônibus de linha que circulam dentro da cidade e entre cidades vizinhas, lotações, entre outros. É possível que a sua cidade tenha leis que garantam gratuidade para pessoas com idade inferior à lei federal. Informe-se sobre isso junto ao órgão responsável e solicite acesso a esse direito. Geralmente, a interestadual é garantido para maiores de 60 anos com renda de até 2 salários mínimos. Cada reservar 2 vagas gratuitas e, caso preenchidas essas vagas, os demais idosos têm direito a pagar metade do valor da passagem. É isso mesmo, pessoal. Então o vídeo de hoje foi isso. Se você conhece algum idoso, se você é idoso, tem amigos idosos, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Quem tem pai idoso, quem tem avô idoso, compartilhe, pois esse vídeo é de grande utilidade pública e pode fazer com que você faça valer o seu direito que você nem conhece ainda. Muito obrigado pela sua audiência. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Até o próximo vídeo.